noite, então, novamente a todos. Bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas, dando início aqui ao nosso estudo de perguntas e respostas. Lembrando aí ao público presente que pode trazer aí a sua pergunta. Nossos amigos voluntários na lateral, é só levantar aí a mão que providenciaremos o papel e a caneta. Dando início aqui ao nosso estudo, passo a palavra ao Márcio. Boa noite, Márcio, para começar aqui com as perguntas. Boa noite, pessoal. Com mais força, vamos de novo? Boa noite. Aí, ó, tem que ter alegria. Bom, a primeira pergunta que nos chega, a pessoa fala o seguinte: o que é céu e inferno na doutrina espírita e como é compreendido e o que se diz? Bom, é muito bom falar sempre disso, né? A doutrina espírita, ela não entende o céu e o inferno como as outras doutrinas cristãs, né? Como as outras seitas religiosas. Para a doutrina espírita, céu e inferno é um estado de consciência, né? Nós podemos estar no inferno agora ou estarmos no céu, dependendo daquilo que nós estamos pensando, sentindo, fazendo, realizando, né? No plano espiritual, não existe um lugar determinado céu, nem um lugar determinado inferno. O que acontece? Jesus, quando falava assim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele se refere à casa do Pai como sendo o universo, criado por Deus, nosso Criador. E as moradas são os planos evolutivos criados por nós, co-criadores, espíritos de Deus, filhos de Deus, né? Então, por isso é que na casa do Pai, que é uma casa só, que é o universo, existem muitas moradas. Porque essas moradas, elas podem estar em planetas, elas podem estar em planos evolutivos, vibracionais, de acordo com a categoria dos espíritos que ali habitam. A doutrina fala para a gente o seguinte: ao desencarnarmos, para onde iremos? Né? Será que vai ter um juiz a me julgar? Jesus ou Deus, alguém a apontar os meus erros, defeitos e acertos para definir se eu pego o elevador para cima ou se eu pego o elevador para baixo? Lá não tem isso. Existe uma lei divina chamada lei de afinidade e atração. O que essa lei faz? Ela me leva para junto dos meus iguais. Eu me conecto através da minha vibração àquelas criaturas que estão conectadas na mesma sintonia que eu. Então, quem determina o lugar onde eu estarei no plano espiritual sou eu. Eu sou o único ser no universo que pode definir para onde eu mesmo vou. Ninguém faz isso por mim. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita esse dom que Ele nos deu, esse poder que Ele nos deu, né? Que é o poder de decidir sobre mim mesmo. Então, sou eu quem faço essa escolha. Como que eu faço essa escolha? Cuidando de mim mesmo, criando em mim virtudes e conhecimentos. Porque através das virtudes e do conhecimento adquirido, eu vou me pulindo, eu vou me tornando um ser mais leve, eu vou me tornando um ser mais evoluído, um ser mais pacífico, um ser mais de amor, de caridade, de perdão, de benevolência, todas as virtudes. E com isso, eu vou acendendo a minha luz para o qual eu fui criado. E quando eu desencarno, eu me conecto àquelas criaturas que estão na mesma sintonia. Vamos pensar nisso. Quanto mais evoluído o ser é, mais evoluído é o plano onde ele vai se encontrar. Então, se eu sou bom, eu vou estar com os bons. Se eu sou ótimo, eu vou me encontrar com os ótimos. Se eu sou excelente, eu vou me encontrar com os excelentes. E aí vai subindo. Em contrapartida, se eu sou mau, eu vou me encontrar com os maus. Se eu sou péssimo, com os péssimos. Se eu sou terrível, com os terríveis. E esses planos evolutivos, como eu já disse, é construído por nós. É como se a minha vibração, aquilo que eu emano como ser vibrante, contribuísse para manter a harmonia do ambiente onde eu estou. É a mesma coisa como se nós hoje
decidíssimos que o sol vai nascer amanhã, que a água vai correr, que o ar vai soprar. Né? Aqui no plano físico nós não precisamos fazer isso, mas lá nós contribuímos para que tudo aconteça. Então, quanto mais eu posso contribuir, quanto mais evoluído eu sou, mais evoluído é o plano onde eu vou estar. Quanto menos evoluído eu sou, mais terrível é o plano onde eu vou estar. Lembrando aquele inferno católico, né, evangélico, onde tem um capetinha lá com fogo, com aquilo ali em alguns lugares no plano espiritual seria o paraíso. Vocês podem ter certeza. Existem planos muito mais terríveis do que aquele inferno pregado. É castigo? Não, é livre-arbítrio. Quanto tempo a criatura fica? O tempo que ela quiser. O tempo que ela se sentir vitimizada. Enquanto ela achar que ela é vítima, que não existe Deus, que não existe justiça, que tudo é contra ela e tal, e ficar ali lamentando seus próprios erros, porque a pessoa arrepende das bobagens que fez, né? Porque quando a gente desencarna, a lucidez aumenta. Aí fica lamentando aquilo que poderia ter feito e não fez, as coisas erradas que fez, a bondade que deixou de fazer. Enquanto ela ficar nessa sintonia, ela vai ficar ali. Deus permite? Deus simplesmente não interfere no nosso livre-arbítrio. Quanto tempo? O tempo que ela sentir vontade de ficar. Como é que sai? Lembrando que existe um pai de amor, um pai de justiça, um pai de liberdade, um pai de fraternidade, que sempre perdoa, sempre me quer de volta. E quando eu humildemente aceito, imediatamente o auxílio vem. Imediatamente o auxílio vem. Porque eu me conectei a um plano mais superior. Ele simplesmente aguarda que eu me conecte, meu livre-arbítrio. Então, quando eu me conecto e peço realmente com sinceridade, com humildade, aquele auxílio, eu abro o meu canal mental e imediatamente os amigos espirituais me resgatam. Sou eu. Eu sou o único construtor da minha vida. Eu sou o único construtor da minha vida. Entendeu? Então, céu e inferno, na verdade, é uma condição evolutiva, uma condição construtiva, emocional, individual de cada ser humano. Tá ok? Eu espero ter respondido. Muito bem, Márcio. Uma pergunta aqui que diz o seguinte: áurea pode ser vista tanto no encarnado quanto nos desencarnados? Bom, a áurea é um campo energético, né, que nos envolve a todos, e ela se revela em todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados. A questão de como que essa energia vai ser mais vista ou será mais aparente, depende tanto da condição vibratória, depende tanto da condição iluminativa desta pessoa, ou seja, se ela está arraigada nas maldades, vamos colocar assim, como se diz, colocada entre mágoas, raivas, rancores, aí a gente já sabe, é como uma luz que se ilumina. Imagina se o sol pelo dia, imagina um dia nublado. Então imagina uma pessoa carregada desses sentimentos, carregada desses ódios, desses vícios, dessas mazelas, querer mostrar a sua luz, a sua essência. Ela pode ser vista em ambos, e é assim que nós, quando Cristo coloca que nós somos luz, ou seja, essa luz que somos, ela se irradiará de acordo com as nossas ações no bem, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas posturas diante da vida. Então, a pessoa que tem o amor no coração, que é dada a caridade, que faz boas coisas, que presta o auxílio ao próximo, que faz o bem, ela já tem a sua luz própria. Assim, vamos colocar a exemplo para nós aqui mais próximo, o Chico Xavier, por todo o trabalho que ele fez, por todo o legado que ele deixou, por toda a vivência que ele se dedicou ao próximo, de fazer aquilo que o Cristo nos pede, de fazer ao outro o que gostaria que vos fosse feito. Então vamos pensar desse jeito.
cada um de nós temos essa luz que ilumina em nós. A áurea nossa é essa luz que nos envolve, que nos reflete aquilo que somos. Então, se nós estamos buscando estar conectados com essas coisas que nos atraem para baixo, vamos colocar assim, que é o ódio, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo, que é as questões emocionais afetadas, nós estaremos com essa luz meio que apagada. Quando a gente se dedica ao bem, a fazer o amor ao próximo, a caridade, nós vamos elevando essa luz. Tem um livro que chama Voltei, é uma psicografia do Chico Xavier, do irmão Jacó, e ali ele foi um espírita aqui no Rio de Janeiro, viveu a sua vida dedicado à doutrina espírita, fazendo ali o trabalho dentro do centro espírita e tudo. Ele desencarna e ele chega de lá já achando que ele estaria numa condição melhor, só por esses trabalhos. E ali ele percebe realmente que ele não estava tão preparado assim, ele não tinha se preparado tão bem assim. Até quando ele se percebe na condição de orar de forma mais positiva a Deus e poder sentir que ele estaria numa condição melhor, ou seja, buscar essa condição melhor. Então ele tem esse momento que ele sente que ele está sendo perseguido, que tem companheiros o perseguindo, e aí ele ora e a sua luz se acende e aqueles companheiros se afastam dele. Assim somos nós, para a gente entender que quando a gente eleva o nosso pensamento e ora a Deus, a gente eleva o nosso padrão vibratório, ou seja, a gente acende essa conexão com Deus, essa luz, ela reflete esse brilho. Por isso que, para quem busca o culto do Evangelho no lar, para quem busca orar e estar conectado com as coisas boas, ele começa a ter essa percepção, ou seja, esses companheiros não o atingem tão fácil, não conseguem absorver dele essas energias, ou seja, julgar neles essas energias pesadas e fazê-lo se sentir mal, a gente acordar cansado, a gente acordar mal-humorado, a gente ter aqueles problemas do dia a dia de encontrar com uma pessoa na rua e não desejar vê-la. Então nós temos que buscar realmente essa conexão com Deus para iluminarmos essa luz nossa. A aura é essa luz energética que envolve a todos nós, encarnados e desencarnados. A condição de vê-la vai ser de acordo com o momento de cada um, na condição evolutiva, na condição de sentimento, de sintonia com o Criador. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui interessante. Vários centros espíritas, como o do Chico Xavier, usam a mesa branca para receber espíritos, amigos e de parentes, para ajudar participantes em suas dificuldades. Por que o Centro Espírita Jesus de Nazaré não utiliza isto? Muito bem, pergunta interessante, né, Eurípides? Bom, vamos só explicar uma coisa. Não é a cor da mesa que vai interferir, né, gente? Não é o tecido da mesa que vai definir a qualidade do espírito que vem, não. A gente usa um pano branco aqui mais para ficar mais suave o ambiente. Mas pode ser amarelo, vermelho, preto. A cor independe, tá? O que vai depender a qualidade dos espíritos que vêm é a qualidade do trabalho que está sendo executado. É a seriedade da casa, o trabalho que ela executa na caridade, no amor, da benevolência, do auxílio, a qualidade dos trabalhadores que ali estão, principalmente dos seus médiuns, né? Chico Xavier é incomparável, não tem como a gente achar outro Chico, quem dera, né? A mediunidade do Chico era uma mediunidade quase completa. Existem outras casas espíritas que fazem um trabalho? Existem, de receber mensagens, mas nem todas têm a mesma qualidade que tinha Chico Xavier. Muitas a gente deixa até a desejar algumas coisas, a gente tem até um pouco de incredulidade nas mensagens que vêm. Então isso é muito delicado, muito sério, sabe?
porque tem que ter muita clareza. O médium tem que ser uma pessoa muito libada, uma pessoa de caráter muito, muito forte, uma pessoa de uma vida muito reta, de uma moral muito, muito trabalhada. Não é qualquer pessoa. Não adianta eu ter uma mediunidade muito forte se eu tenho um caráter fraco. Os espíritos que vão aproximar de mim são aqueles que estão ligados à minha condição evolutiva, não à minha qualidade mediúnica. Está entendendo? São esses espíritos que aproximam de mim. É preferível que eu não tenha uma mediunidade tão forte, mas tenha um caráter extremamente firme. Porque aí sim bons espíritos vão querer trabalhar comigo. Então não é o tipo de mediunidade que traz. Agora, quando é associado uma mediunidade muito qualitativa com uma moral muito qualitativa, aí sim, bons trabalhadores vêm. Aí eu posso servir de instrumento com clareza, com pureza, para aqueles que se aproximam de mim para trabalhar. E com ele vêm aqueles que querem fazer a comunicação. E a qualidade da comunicação, ela é mais transparente quando o médium tem um caráter para fazer isso. Porque é a minha sintonia, meu livre-arbítrio, é que determina os espíritos que me acompanham. Quem dera, nessa casa aqui nós temos excelentes trabalhadores, excelentes médiuns, mas nós não temos ainda um médium com a qualidade para fazer esse tipo de serviço. É por isso que a gente não tem. Porque não somos nós quem decidimos, quem decide é a espiritualidade. A doutrina fala que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então não é quem eu quero que venha, não é o que eu quero fazer, é o que a espiritualidade precisa que eu faça, é que vai acontecer. Se a casa tiver traçado que essa casa vai vir a fazer esse tipo de trabalho, com certeza um médium com as qualidades necessárias vai vir trabalhar aqui. Porque a doutrina também fala que quando e precisa do trabalho, o trabalhador estará pronto. Quando a gente precisa do trabalho, o trabalhador já está pronto. Então nós precisamos primeiro nos qualificar, para depois sermos merecedores deste trabalho. A casa é uma casa muito grande, nós atendemos aqui inúmeras pessoas, nós atendemos cerca de 4, 5, 6 mil pessoas por ano, no geral, o trabalho dessa casa. Mensalmente, diariamente, é muito grande o número de trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, essa é a maior casa espírita do Centro-Oeste, e ela já está pequena, não está suportando a quantidade de trabalho que a gente faz. Nós vamos ter que construir um segundo pavimento aqui agora para poder dar mais qualidade de atendimento a vocês. E mesmo assim, nós ainda não temos o perfil que a pessoa pede aqui. Quem dera se a gente pudesse fazer. Vamos orar a Deus, pedir à espiritualidade que, se merecermos, que a gente possa realmente vir a fazer esse trabalho. Mas lembre-se, não é uma escolha nossa, é uma escolha da espiritualidade. Tá ok? A pergunta aqui também diz o seguinte: às vezes sonho e na verdade é um pesadelo. Com um ente querido, fico sem respiração e transpiro e fico todo bambo. E o pior é que naquele momento ligo para a pessoa e a pessoa está passando apuros. O que será isso? Lembrando que o sonho, na verdade, o sonho define-se como a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, pode ser que naquele momento que você estava ali deitada para dormir, obviamente o dormir é só do físico, é só o corpo, então o espírito ele sai e ele vai para onde ele está sintonizado. Ou seja, se você estava pensando naquela pessoa, ou se você foi colocado no caminho daquela pessoa naquele momento, também para poder auxiliar, e também porque nas suas sintonias com aquela pessoa, na sua afinidade com aquela pessoa, uma pessoa querida para você, então você também tem por meios de se conectar com ela durante esse momento do sono. Então, o sono, como coloca Kardec aqui na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, ele coloca assim:
que analisando essa mesma resposta dos Espíritos, completamente dizendo que os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Ou seja, emancipação da alma. Enquanto o corpo está ali dormindo, o espírito circula por onde ele quiser, ou seja, por onde ele estiver se afinizando, e neste momento, sim, pode ter sido numa dessa questão que você é conduzido para poder ir de encontro com essa pessoa e poder também auxiliar, ou ambas terem participado deste mesmo momento ali. A questão do pesadelo, para a gente entender um pouco, tem a ver com as nossas afinidades, tem a ver com as nossas sintonias. Por isso que é tão importante nos prepararmos melhor no momento de dormir. O próprio Sérgio já colocou aqui várias vezes nos temas de palestra dele sobre a questão do vampirismo, sobre a questão do sonho, do pesadelo, deste momento de nos conectar. Porque enquanto ali o corpo dorme, nós estaremos circulando por aí, envolvidos naquilo que nós nos afinizamos. Se eu sou dado a vícios, eu estarei indo para essas regiões. Se eu me colocar na condição de vir buscar estudos ou estar com pessoas do bem, eu estarei sintonizado com elas. Então essa questão dos apuros e desse pesadelo tem um pouco a ver com essas ligações que nós deixamos nos levar, que nós temos que ter a educação do nosso sentimento neste momento de ir para o deitar, para o descansar do corpo físico, lembrando que só descansa é o corpo, que o espírito permanece ativo, ou seja, que ele está trabalhando, que o espírito não dorme, ele não descansa. Então, por isso que o estado de vigília, que é o momento que nós estamos no corpo, por isso que o Cristo diz, quem tem olhos para ver, veja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, nesse momento nós estamos no meio de todos. O mundo de lá é o mundo do sonho, é o mundo do momento do desdobrar do corpo físico. Nós estamos em meio a todos. Por isso, às vezes, aí deparamos com cenas pesarosas no sentido do pesadelo. Por quê? Porque nós estamos deixando nos conectar com eles. Nós temos que buscar essa introspecção nossa de ir fazer uma leitura gostosa antes de dormir, elevar o nosso pensamento, fazer uma boa oração, pedir para que a espiritualidade nos conduza a locais adequados, pedir o auxílio espiritual do nosso guia superior, nosso anjo da guarda, vamos colocar assim, porque é ele que vai nos encaminhar, que vai nos conduzir nos trabalhos que prosseguem à noite. Nós que trabalhamos aqui, né, Márcio, nos trabalhos mediúnicos, nós costumamos dizer assim, quando termina a reunião, até daqui a pouco, porque o trabalho ele continua. Para quem está conectado com o trabalho, ele continua, ou seja, nós estaremos ali sendo conduzidos naquele trabalho que terminou no plano físico, mas para continuar auxiliando aos companheiros que foram tragos na reunião ali para serem esclarecidos, para serem atendidos. Então, buscar esse momento de descansar, elevar o pensamento, orar para os nossos familiares, orar para os nossos queridos amigos e também para os nossos inimigos. Vamos pensar assim, mas eu não tenho inimigos, eu sou uma pessoa do bem. Sim, todos nós aqui vamos dizer que nós não temos inimigos, mas tem pessoas que não nos afinizam conosco, tem pessoas que não nos querem o bem, tem companheiros que estão na retaguarda tentando nos atrair para baixo, vamos colocar assim, tentando não nos deixar caminhar. Então nós temos que ter essa preocupação de lembrar, orar para eles conforme o Cristo coloca, orar para aqueles que nos perseguem e nos caluniam, conforme coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando a gente começar a orar por eles, eles também vão ter sentimentos diferentes para conosco, porque assim é a vida. Né? Quando a gente dedica ao bem para o próximo, nós vamos receber de acordo com as nossas sementes que nós estamos semeando. Então, esse momento do descansar do corpo físico, vamos colocar assim, descansar do corpo físico. Esses torpores, esses pesadelos, esses calafrios que vão acontecer, acordar assustado no meio da noite, gritando e tudo mais, isso faz parte, mas que requer de nós um preparo melhor para descansar o corpo físico e continuar trabalhando. Não é pensar, cheguei em casa agora do meu trabalho normal do dia a dia, eu vou continuar naquele trabalho, não. Mas é entender que como espírito imortal que somos, nós estaremos conectados a
regiões onde a gente deixar se levar. Tem um livro que chama Nos Bastidores da Obsessão, do Divaldo com Filomeno de Miranda, e ele narra esses momentos dos espíritos encarnados, perambulando por zonas inferiores, e o Filomeno ainda questiona a espiritualidade nesse momento. Que fios são aquele ali? Aí ele coloca que aquilo ali são espíritos ainda conectados ao corpo, participando daquelas zonas tortuosas, sendo levados e conduzidos a essas regiões pela afinidade que tem neste momento de deitar do corpo físico. Ou seja, se a gente se preparar melhor, se a gente buscar sintonizar com um trabalho como este aqui, pegar uma leitura evangélica, fazer uma prece e nos conectar melhor para dormir, essa conexão com Deus, com o Pai, com Cristo, com os amigos espirituais. Então nós vamos ter menos condições assim, menos momentos assim de estar tendo sonhos terríveis, pesadelos. E aí a noite vai ser mais tranquila, vai ser mais prazerosa, vamos acordar melhores no dia seguinte. Muito bom. Tem uma pergunta bastante interessante que nos chegou aqui agora. A pessoa pergunta assim: quem nos garante que o que traz o livro dos Espíritos é verdadeiro? Quem nos assegura que o que está escrito nele é certo e verdadeiro? Muito obrigado por essa pergunta, ela foi muito bem colocada e muito bem-vinda. Bom, provavelmente a pessoa ainda não conhece as bases da doutrina espírita, né? Não estudou ali como a doutrina surgiu, como ela começou. Então a gente vai tentar resumir aqui em breves palavras para dar uma certa lucidez no nosso raciocínio. Hippolyte Léon Denisard de Rivail, um professor francês, cético, não acreditava em quase nada de espiritualidade, não tinha muita religiosidade. Era um professor catedrático, aos 14 anos já era vice-reitor da faculdade de Pestalozzi na França. Na França, no meados do século retrasado, era o país de maior cultura no mundo, as melhores faculdades, os melhores estudos. E ele, adolescente, já era praticamente o vice-reitor da faculdade. Quando Pestalozzi tinha que viajar, era ele quem tomava conta. E, já na madureza, ele foi convidado a participar de uma reunião na casa de uma senhora, onde esse companheiro que o convidou disse que as mesas conversavam. E ele ficou curioso e foi lá. E presenciou que quando eles se reuniam em volta da mesa e apoiavam a mão levemente sobre a mesa todo mundo, quando eles perguntavam, a mesa praticamente levitava e batia com os pés no chão. E foi criado ali um dialeto, uma batida para sim, uma batida para não, e foi criando, né, um dialeto. E cada pergunta que era feita, as respostas eram inteligentes, racionais. E ele, como cético, cientista, ele baixou debaixo da mesa para ver se não tinha nenhum pé ali, né, levantando, se não tinha algum fio transparente ali. Procurou descobrir se havia alguma fraude e não descobriu nada. Aí ele fala assim: para respostas inteligentes, tem que haver uma inteligência por trás. E a mesa é inanimada, ela não tem vida própria, é madeira morta. Então, como ela poderia estar? E o que ele fez foi exatamente o que Isaac Newton fez quando viu a maçã cair da árvore. Quantas pessoas no mundo presenciaram frutos caindo de uma árvore e nunca se questionou por quê? Né? Newton fez isso. Por que a maçã cai? E ao pesquisar, descobriu a lei da gravidade. Kardec fez a mesma coisa. Desde que o homem começou a andar no planeta, lá nos primórdios da pré-história, a mediunidade existia. Mas ninguém conhecia, ninguém sabia como nem porquê. Ele questionou e foi pesquisar. E descobriu, através dessas perguntas, que quem comunicavam eram espíritos dos mortos. Pessoas que haviam vivido, já haviam falecido, e estavam ali de alguma forma tentando se comunicar. Aí eu entro na resposta. Como que ele fez? Como um cara inteligente, cientista, para não correr o risco de cometer erros, ele fez o seguinte: ele escreveu
1.019 perguntas. Na época foi 500 e poucas, depois ele completou, no total dando hoje, que é o nosso livro, com 1.019 perguntas. E distribuiu para vários países do mundo, onde ele ficou sabendo que existiam médiuns, pessoas que tinham facilidade de comunicação com espíritos, inclusive aqui no Brasil. Lembrando que em meados de 1850, não existia telefone, não existia telégrafo, era tudo feito a lombo de cavalo, navio, demoravam-se meses para ir, meses para voltar. E eu pergunto a vocês aqui agora, se eu pegar 3 pessoas de vocês que não se conhecem, um não conhece o outro, e eu vou dar a mesma pergunta para os 3, mas os 3 não sabem que a pergunta é a mesma. Põe cada um numa sala e dou algumas perguntas, 5 perguntinhas só para cada um. Qual a possibilidade das respostas virem as mesmas? 3 pessoas só, respondendo 5 perguntinhas simples. Muito difícil, né? Pois é, ele fez isso com vários médiuns em países diferentes do mundo. E as respostas vieram as mesmas. Aquilo que não estava conectado, ele descartou. Mas aquilo que era a mesma resposta, porque o espírito comunicante era o mesmo, independente de quem recebia e em que país estava, ele pegou aquilo como uma verdade. E foi assim que em 1857, no dia 17 de abril de 17 ou 18? 18 de abril de 57, ele editou a primeira versão do Livro dos Espíritas, dando origem a toda a doutrina. E da mesma forma que ele trabalhou, depois ele veio com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, completando as 5 obras da codificação, que dá toda a base e toda a origem dessa doutrina maravilhosa, que mais tarde foi dito a ele que nada mais era do que o Consolador prometido por Jesus. Ela não veio numa forma humana, ela não veio em personalidade, ela veio em forma de uma filosofia para dar base às religiões já existentes. Ela não veio para se tornar uma outra religião. Ela veio para dar base, para dar estrutura à Igreja Católica, para dar estrutura à Igreja Evangélica, para que eles pudessem voltar à origem do cristianismo, porque estava totalmente desviado. Mas foi rejeitado. E aqueles que começaram a seguir essa doutrina foram alguns até rechaçados, né? Eram tidos como demoníacos. Então, foi assim que a doutrina surgiu. Então é pela credibilidade de como a obra foi codificada, porque ele não escreveu, ele apenas codificou, ordenou, colocou tudo no seu lugar, explicando com clareza, com lucidez, com amor de Deus, onde a nossa inteligência e a nossa razão mostra que ali existe uma resposta inteligente e que me traz realmente um consolo e um porquê para tudo na vida, é que a gente dá esse crédito a essa doutrina maravilhosa. Ok? Eu espero ter respondido e convido quem perguntou a ler o que é o Espiritismo. É um livro pequenininho que vai dar ali toda a base para vocês entenderem um pouco mais sobre essa doutrina. Uma pergunta também. Boa noite. Queria saber, eu moro numa casa, é tipo um sítio, com a família do meu marido. Eu não gosto de morar lá. Quando viajo, não tenho vontade de voltar para o lugar que moro. Desencarnaram umas pessoas que eu não dava certo. Me sinto angustiada, deprimida. Pode ser alguém que está lá? Bom, pode e também vamos colocar que não pode, né? Mas tem tudo a ver também com a nossa sintonia vibracional, tem tudo a ver com as nossas questões particulares também. Pode ser, igual você mesmo colocou, uma questão de já não ter prazer de morar naquele local, de ser um local que não te agrada, que não te traz nenhuma satisfação, como também pode ser essas angústias voltadas aí a essas questões mal resolvidas,
dos companheiros que já partiram, que ainda são ligados àquele local. Isso a gente sabe e acontece muito, das pessoas ainda acharem que pertence àquilo. Por isso, o Cristo nos adverte de dar mais valor às questões espirituais, porque aí ele coloca para a gente: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, companheiros partem ainda achando que aquele lar é o seu, ou que não vão abandonar aquele lar. Questões de herança, por exemplo, isso traz muitos transtornos nesse sentido, porque não consegue vender ou não consegue resolver as questões ali, porque aquele companheiro não deixa, fica ali, vamos colocar assim, aspezinhando para que isso não desenvolva, porque ele não quer sair dali e não quer que ninguém desfrute do que é dele. Isso são fatos, isso acontece. Também dentro das questões que a gente colocou, pode ser sim coisas particulares da própria pessoa, já não sente prazer naquele local. Então, o que é mais necessário para tudo isso? Primeiro, buscar qual que é o verdadeiro sentido para você, se você realmente gosta daquele local, ou buscar então uma oração naquele local. O que, que a gente sugere? Um culto do Evangelho no lar, ou seja, buscar leituras edificantes ali. Aquele companheiro de momento vai gostar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o que seria necessário para já começar um trabalho espiritual ali, visando que seja algo assim, de companheiros que já partiram e estão ali conectados com aquela casa, ainda estão ali querendo usufruir daquele local ainda. Pode ser também problemas pessoais da própria pessoa, questões das angústias, da depressão, desse momento de estar se sentindo angustiada, deprimida, de poder também buscar um auxílio espiritual para si mesmo, de se buscar melhorar também, elevar essa sua vibração, essa sua sintonia. Então vamos ter como parâmetro aqui buscar primeiro analisar o ambiente, fazer ali um trabalho de um culto no lar naquela casa. Nós temos aqui o livreto aqui na recepção de como proceder com o culto no lar, como que a gente pode fazer isso, como que a gente desenvolve isso, um dia pelo menos da semana, tomando ali 15 minutos, no máximo meia hora, uma leitura evangélica edificante, pode até mesmo ser aí um salmo da Bíblia, pode ser até mesmo um versículo da Bíblia, que você leia e você faça um comentário construtivo dentro disso, buscando essa leitura. Sugerimos aqui os livros da codificação, sugerimos também os livros que o Chico traz, que é os livros do Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinho de Luz, Ceifa de Luz, também o Caminho, Verdade Viva, Palavras de Vida Eterna também do Emmanuel. É uma leitura só, você abre ele, lê tranquilamente, comenta, faz uma prece, uma oração inicial, uma oração final, coloca ali uma água para fluidificar neste momento, distribua para aquelas pessoas presentes, tenta envolver a todos da casa para poder participar deste momento junto, porque é tão importante, até mesmo as crianças, porque é necessário para eles também. Então, buscar este momento de edificar o lar, ou seja, transferir boas energias para o lar. Isso transformará gradativamente, ou seja, esse companheiro ali, através dessa luz, nós falamos agora há pouco, que irradiará neste lar, também se afastará, ou também será acolhido, ou também será conduzido nas esferas superiores de acordo com o merecimento, de acordo com o que ele quiser também, com o que ele se colocar à disposição também. Então nós temos que buscar primeiro isso, estar num local e não se satisfazer nele, a gente precisa primeiro, isso mesmo acontece no trabalho, isso acontece no dia a dia, isso acontece em determinado local, isso vai acontecer sempre. Então primeiro nós temos que serenar os nossos sentimentos, quando o Cristo nos convida a acender essa luz em nós. Porque quem já se sente preparado, ou seja, quem já tem a luz acesa, ou seja, quem já está buscando essa edificação espiritual, não vai dar olhares para essas coisas. E aí fará o que o Cristo nos pede. Orai para os que vos perseguem e vos caluniam. Orar por eles. Esse momento da leitura evangélica no lar é isso, é orar por eles. Se a gente acha que pode ser um companheiro ali que está atrapalhando o trabalho, vamos orar por ele.
não é orar para que ele vá embora, é orar para que ele desperte, para que ele também busque o seu caminho, para que ele também acorde, conforme o versículo que Paulo nos traz no Evangelho. Acorda, ó tu que dormes, ou seja, acorda, desperta para a luz, desperta para o entendimento, busque a verdade. Qual que é a verdade? Quando o Cristo nos convida a buscar, caminhar com Ele. Então vamos buscar este momento assim. Orar para os nossos inimigos não é orar, falar assim, que eles vão embora. É fazer aquilo que o Cristo nos pede, amá-los. Amar já nesse sentido, de orando, de ir tocando a eles um pouquinho. Então nós vamos aí trazer essa paz, essa serenidade para o nosso lar. Não só que igual foi colocado no sítio, mas isso é dentro da nossa própria casa, isso é dentro do nosso próprio íntimo. Quando a gente já começa a fazer essa introspecção, dessa vontade de agir em prol do outro da forma que queríamos para nós, nós vamos tranquilizando. Aí nós vamos deparar com essas pessoas que às vezes a gente não se dá bem, igual aqui foi colocado. Isso será natural, nós vamos já ter o respeito por eles, nós vamos já ter o carinho por eles. E as coisas vão se caminhando lentamente, naturalmente. Isso é normal de acontecer, mas que cabe a nós dar o primeiro passo. Quando no Evangelho também o Cristo nos pede, né, Márcio? Faça a tua parte, eu faço a minha. Ou seja, se nós estamos aqui deparando com essa problemática toda, mas a gente não busca agir, fazer nada, continua acontecendo. Vai crescendo, a bola de neve vai se transformando. Então nós temos que modificar isso. Isso é o sal da terra que o Cristo nos fala. Essa é a diferença. Isso é dar a outra face. Isso é fazer o que nos condiz, ou seja, o que é lícito, o que convém, né? Interessante essa fala sua, essa pergunta, porque Cristo também alertava, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminhar com ele. Por quê? Porque se ele vai antes de mim, ele pode me perseguir, né? Porque na verdade não existe o demônio, essa figura demoníaca não existe, como também não existe os anjos e santos. O que existe são espíritos criados por Deus. São pessoas que já viveram e vão tornar a viver no plano físico novamente. Porque a vida é uma só, a vida espiritual é uma só. Nós tivemos um princípio, mas nunca mais teremos fim. Nós somos espíritos imortais. Manteremos a nossa individualidade, a nossa personalidade, e o caráter vai se moldando de acordo com aquilo que eu vou aprendendo e que eu vou absorvendo durante as minhas encarnações. Hoje, nós somos o somatório de toda a minha história, de todas as reencarnações que eu já tive. E amanhã eu vou ser o somatório desta também. Então nós somos um resultado de uma única vida que eu tenho como espíritos. À medida que eu vou amadurecendo e me tornando mais puro, as próximas existências tendem a ser também mais suaves, para que eu possa voltar para Deus. E essas criaturas que nos perseguem, são criaturas que eu lesei em algum momento de alguma vida. Não é à toa que elas estão comigo. Não é à toa. E são criaturas necessitadas 1000 vezes mais do que nós, do que auxílio, vocês podem ter certeza. Apesar de tentar nos prejudicar. Por que tentar? Porque só conseguem se eu permitir. Eu também tenho o meu livre-arbítrio. Eu sou dono do sim e do não. Por mais influências que eles possam ter sobre mim, eu posso dizer sim e posso dizer não. Então, eu é que sou o dono da minha vida. E a reconciliação com essas criaturas é importantíssima. É importantíssima. Então, como Euripides bem disse, busquemos primeiro uma oração para que eles possam ser socorridos. E depois nós. Bom, tem mais uma pergunta aqui que fala assim: pessoas que reencarnam e tornam-se líderes e propagam o desamor, o ódio, a barbárie, estão em uma missão ou são seres involuídos? Muito bem. Primeiramente, ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém. O mal, na verdade, o mal nem existe. A doutrina espírita fala que o mal é a ausência do bem. Quando eu deixo de fazer o bem,
se instala o mal. Então, quando eu também não faço o bem, eu não fiz mal para ninguém, mas eu deixei de fazer o bem, eu também sou mal. Olha que interessante. Então, o mal é a ausência do bem, porque todas as criaturas de Deus foram criados para ser luzes, para evoluir, para voltar para junto do nosso Criador, para a felicidade plena, todas elas. Mas a nossa idade de criação é diferente. Deus não estralou o dedo e populacionou o universo, não. À medida que o universo expande e ele vê necessidade, novos espíritos são criados. Nós aqui hoje temos aí mais ou menos em torno de 4,5 milhões de anos que estamos no reino hominal. Um dos reinos. O terceiro reino. Reino nominal. Nós já estamos aqui. Aliás, quarto reino, né? É o quarto. Mas aqueles seres mais jovens têm a tendência a cometer mais erros. Como aquelas criaturas mais antigas têm a tendência a ser mais pacífica. Então, o que nos diferencia do bandido, do corrupto, é que eles ainda não aprenderam que podem ser bons, mas são imortais e Deus vai dar a eles tantas e quantas vidas forem necessárias, até que eles aprendam, porque do rebanho ninguém se perderá. Jesus afirmou. E engana-se quem pensa que rebanho de Jesus são só os cristãos. Jesus é o governador do planeta. Não interessa a religião e a crença. Interessa é o caráter, é a moral, é a conduta, é o amor, é a caridade, é aquilo que nós fazemos, é que nos torna diferentes. Eu posso ser um ateu, mas sou caridoso, sou amoroso, sou fraterno. Eu posso ser islâmico, porque nem todos os islâmicos são terroristas, não, engana-se quem pensa. E posso ser uma pessoa do bem. Então, independente de onde eu estou, é o que eu sou é que determina a minha condição para Deus. Então, aquela pessoa que se torna líder, a doutrina fala uma coisa muito bacana. Para voar necessita-se de 2 asas, não é verdade? Um passarinho com uma asa só, ele não alça voo. Nós espíritos, para alçarmos voo, nós precisamos também de 2 asas. A asa do conhecimento e a asa da moral. Se eu desenvolvo só o conhecimento, mas eu não tenho moral, eu uso o avião para matar, né? Eu uso a bomba atômica para matar. Mas tem pessoas que já usam isso para salvar vidas, não é verdade? Então assim, nós podemos usar o conhecimento, quando não tem moral, para praticar o mal. E a pessoa que desenvolve só a moral, ela estreita aquilo que ela pode fazer também de bem, porque a condição racional dela é pequena. Então eu preciso estar equilibrado. Quanto mais eu me equilibro nas 2 asas, do conhecimento e da moral, mais alto é o voo que eu vou alçar. Então pessoas, líderes que alcançaram um lugar de destaque, são pessoas que desenvolveram muito conhecimento, têm uma boa capacidade intelectual, têm uma boa percepção, mas a moral ainda é fraca. A moral ainda é fraca. Mas ninguém veio. Mas Jesus falava assim, há necessidade que haja o escândalo, mas ai de quem o escândalo vier. Ou seja, nós brasileiros, agora, nós aqui, você acha que nós estamos aqui por acaso? Você acha que nós estamos passando por esse momento de turbulência num país que poderia ser o maior país do mundo, porque não existe outro país com as qualidades naturais que o Brasil tem? Poderíamos ser o melhor país do mundo em todos os sentidos. Mas nós estamos aqui neste momento, passando por tudo isso que a gente está vendo. Você acha que é acidente de trajeto ou porque nós temos também débitos nesta área, para estarmos aqui vivendo isso? Com certeza todos nós temos compromissos. E está na nossa mão a regeneração e a mudança, dependendo daquilo que eu quero e que eu faço. São seres involuídos mesmo.
involuídos na moral, mas extremamente evoluídos no conhecimento. Mas ninguém vem para ser mal e fazer o mal. Ninguém. Todos vêm com a oportunidade de praticar o bem, de crescer e evoluir para Deus. Muito bem, Márcio. Nosso tempo terminou. Agradecemos aí a todos. Até daqui a pouco, então, com a palestra pública. Hoje o tema Até ao Fim. E quem irá falar para nós é a Rosângela Reis.